o rei Davi, que antes de ser rei foi pastor de ovelhas. Por isso ele conhecia profundamente o cuidado de um pastor, né? E ele usa essa experiência para mostrar como Deus cuida do seu povo, né? Você vê que o Salmo 23, no capítulo 1, ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? É muito conhecido, né? No versículo 2 ele diz: deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, né? Nós vamos entender aqui, glórias a Deus, aleluia, e este salmo aqui, ele está falando de proteção. Esse salmo aqui, ele está falando de provisão, falando de direção, de consolo e de vitória, e de esperança eterna. Então, o Salmo 23, Davi diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Davi não diz o Senhor é um pastor, mas Davi diz assim: o meu pastor. Então isso, irmão, fala de relacionamento pessoal com Deus. Se nós não tivermos um relacionamento pessoal com Deus, né, não tem como Ele pastorear você. Mas quando você tem um relacionamento, né, com Deus, Ele vai passar a pastorear você, um relacionamento pessoal com Deus. Na cultura judaica, na cultura bíblica, né, o pastor, ele guiava. Então Jesus, ele que nos guia. Nós somos guiados por Ele, que nos direciona pelo caminho certo, pelo caminho que nós devemos andar, pela conduta que nós devemos andar. Então Ele guia, e além dele guiar, Ele alimenta, né? Nós somos alimentados pela palavra. A palavra nos alimenta todos os dias, a nossa alma, nosso espírito, né? Quando nós somos alimentados pela palavra, nós somos blindados pelo poder de Deus. Também Ele nos defende, né? Ele nos defende, Ele defende. Você vê que quando as ovelhas eram atacadas pelos ursos, eram atacadas pelos lobos, pelos leões, Davi defendia. Nós temos um defensor, um reino espiritual, Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso defensor, Ele é que nos defende, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra de todo mal, né? Ele curava, né? O pastor naquela época, ele curava as ovelhas, ele tirava os carrapichos, tratava das feridas. As ovelhas, quando chegava toda ferida, né, ele tratava as ovelhas, né? Ali tratava ela de todas as feridas, de todo tipo de mazela que tinha na ovelha, ele cuidava. E além disso, né? Ele procura a ovelha perdida. Assim também Deus faz com seus filhos, né? Ele procura aquele que está perdido. Eu não sei aonde é que tu está perdido, eu não sei qual é o labirinto que tu tem andado, eu não sei qual é a terra que tu tem andado, eu não sei qual é a circunstância que tu estás passando, mas eu quero te dizer uma coisa, viu? Ele vai atrás. Ezequiel capítulo 34, e deu ordem aos pastores daquela época que fosse atrás das desgarradas, das cegas, das aleijadas, né, das quebradas, das que estavam magras, engordasse, das quebradas, engordasse, né, das enfermas, curasse. Então Davi, antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas. Antes de ser rei, antes de assumir o trono, Davi teve um relacionamento pessoal com Deus. Davi teve um relacionamento pessoal com Deus. Antes de Davi ser rei, Davi teve um relacionamento, teve uma intimidade pessoal com Deus, no secreto. Davi estava lá no campo. Olha, Deus, ele olha para aquele que está lá no campo. Aquele que está lá no campo, cuidando das ovelhas, lutando, pelejando, ele está tendo um relacionamento pessoal com Deus. Ele não está tendo um relacionamento pessoal com o mundo, mas está tendo um relacionamento pessoal com Deus, tendo uma intimidade com Deus. Então, o Salmo
23, ele é muito rico, né? Porque quando ele diz assim, ó, nada me faltará, né? Não significa riqueza material sem limite, não é isso. Não é isso que significa, né? O que é que significa, né? Louvado seja Deus, né? Significa que Deus suprirá, né? Suprirá aquilo que realmente é necessário. Às vezes falta dinheiro, não é verdade? Né? Às vezes falta dinheiro, força ou respostas imediatas, não é verdade? Mas nunca falta a presença de Deus. Nunca há de faltar em nós a graça de Deus, né? Nunca há de faltar em nós o sustento espiritual, né? Nunca há de faltar de nós o cuidado divino. Então o Salmo 23, no versículo 2, ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então aqui ele fala de verdes pastos. Então as ovelhas só descansam quando se sentem seguras. E pode ver que nós vivia atribulados, nós éramos seres atribulados, nós éramos seres angustiados, oprimidos, depressivos, ansiosos. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, aí vem o descanso, aí vem a mansidão, né? E os pastos verdes simboliza o alimento espiritual, né? O alimento espiritual, descanso, paz e também renovação, né? Renovação. É tanto que nós vemos, aleluia, glória a Deus, que ele fala assim: e agora vocês vão andar por águas tranquilas, né? Ovelhas têm medo de águas agitadas, sabia? Você sabia que a ovelha ela tem medo de águas agitadas? As ovelhas ela tem medo de águas agitadas. O pastor levava o rebanho para as águas calmas. Isso mostra que Deus acalma a alma e tira a ansiedade. Você quer ser curado da ansiedade, Deus ele vai acalmar a tempestade, vai acalmar o teu interior, e ele vai tirar toda a ansiedade, traz equilíbrio espiritual. Ele traz um equilíbrio espiritual para nós através da sua palavra. Quando nós se alimentamos da sua palavra, a palavra de Deus ela traz um equilíbrio espiritual para nós. No Salmo 23, né, no verso 3, né, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então, além dele refrigerar a alma, a palavra refrigerar significa restaurar. Deus ele restaura, Deus ele quer te restaurar, Deus ele quer te renovar, Deus quer te reviver. Deus restaura o coração ferido. Só ele quem restaura o coração ferido. Se ele está com o coração ferido, Deus restaura. Deus restaura a mente cansada. Deus restaura a mente cansada e ainda restaura a fé abatida. Você que está com a fé abatida, Deus restaura. Deus ele te leva pelas veredas da justiça. Deus não apenas consola, ele também dirige ao caminho reto. Deus ele não só consola, mas ele vai te dirigir ao caminho reto, né? Glórias a Deus, aleluia. Então, e ele diz assim ainda, mesmo quando o homem não entende, tudo Deus conduz pelo caminho certo. Então, o Salmo 23, né, na parte 4, no ponto 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, isso quer dizer para nós, esse é o centro do Salmo. Quando ele fala vale da sombra da morte, está falando, representa ali lutas que nós temos diárias, as lutas, né? Lutas diárias, doenças, perseguições, crises, que nós passamos por crises, medo, momentos escuros da vida. Observe, Davi não diz se eu andar, Davi não diz assim não, viu? Davi não bota pra si não, se eu andar não. Olha o que Davi diz, olha o que Davi diz, Davi diz assim, Davi diz assim: ainda que eu ande,
Olha a humildade do homem. Todo tempo se aquebrantando, dizendo, ainda que eu ande, né? Então, os vales existem na vida cristã. Não tem para onde correr. Os vales existem na vida cristã. O segredo da vitória, porque tu estás comigo. Olha o que ele disse, olha, mas porque tu estás comigo? Então o vale pode continuar difícil, mas o servo não está sozinho. Vara e gajado. Ele vai falar da vara e gajado. A tua vara e o teu gajado me consolam. Me consolam. Né? E a vara e o gajado, ela tem um símbolo. Ela tem. A vara era usada para defender das feras. Para defender, para corrigir a ovelha. Serve para isso, para nos corrigir, para nos defender, para nos corrigir. Representa a proteção e a disciplina. O gajado, ele era usado para puxar a ovelha. Sabia que ele puxava aquela ovelhazinha que queria se distanciar, era ovelhazinha rebelde. E na cultura judaica, naquela época também, quando ele não puxava com a ponta do gajado, ele também, a ovelha era a ovelha rebelde, ovelhazinha negra, ele quebrava a pata, viu? Tá, ficava por ali, sendo cuidada por ele. Quando ele botava aqui no peito e desmamava ela, e lá no interior ele chama de enjeitada, né? A gente pegava ela, dava o leite uma mamadeirazinha na boca dela. Então o que é que a gente quer dizer com isso? Que quando a ovelha ela é cuidada com o pastor, ela veste nos braços do pastor, quando ele solta ela aqui, ela não quer ir mais, ela sente pau, do aconchego, do ombro amigo, do peito amigo, daquele que guarda, daquele que guia, que livra de todo mal. Então, o gajado, todo mundo sabe mais do que eu. E ele era usado para puxar as ovelhas, para guiar as ovelhas ao caminho. Então representa a direção, ali representa a direção e o cuidado. Até a correção de Deus é própria de amor para nós. No Salmo 23, na parte 5, ele diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Olha o que ele diz, mesa, mano, perante os inimigos, olha aí. Então Deus, ele honra, né, o servo diante daqueles que desejam a sua derrota. Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai te honrar diante daqueles que querem ver tua derrota. Diante daqueles que querem ver tua derrota, Deus vai te honrar. Não é o que eu digo, não é a palavra de Deus. Então, a bênção de Deus não depende da aprovação dos homens. Bota isso na tua cabeça. A bênção de Deus não depende da aprovação dos homens. Depende dele, da aprovação de Deus. Aí é interessante que ele diz assim, unges a minha cabeça com óleo. O óleo na Bíblia simboliza unção, alegria, separação. Deus separa algo, né, para o ministério. Deus te separa para uma boa obra. A presença do Espírito Santo de Deus. Então ele fala assim, o meu cálice se transborda. Ele fala de abundância espiritual, não fala de abundância material. Quando ele fala que o meu cálice transborda, ele está falando de abundância espiritual. Então Deus, ele é capaz de dar mais do que o necessário. No Salmo 23, lá na parte 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, está falando aqui da bondade de Deus, porque a bondade de Deus é que nos sustenta, né? A bondade de Deus é que nos sustenta, né? Não é verdade isso? É ela que nos sustenta. A misericórdia de Deus, né? A bondade de Deus nos perdoa, a bondade de Deus nos renova, a bondade de Deus nos alevanta, né? Nos ergue. E habitarei na casa do Senhor. Fala de comunhão com Deus. Quando ele fala assim, ó, habitarei na casa do Senhor, aqui fala de comunhão com Deus, né? A esperança da eternidade. Então, uma aplicação prática para nossas vidas, né? Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Mesmo quando parece em silêncio, Deus continua sendo pastor, né?
nem todo vale, irmão, é derrota. Se você vê em vários vales onde foi que Deus operou e teve grandes vitórias, foi nos vales, né? E alguns vales são caminhos de crescimento espiritual. Muitos homens passaram por grandes vales e foi para o seu crescimento espiritual. Então a presença vale mais que a ausência de problema. A presença de Deus, ela vale mais do que a ausência de problema. Então, o maior milagre do Salmo 23 não é escapar do vale. Não é escapar do vale, viu, meu querido? Mas atravessá-lo com Deus. Não é escapar do vale. Tem gente que quer escapar do vale. Não é negócio de escapar do vale, não. O negócio é você atravessar com Ele. Né? O fim do salmo é vitória, irmão. Pode dizer que o final do salmo aqui é vitória. O salmo começa com cuidado e termina com a eternidade. A ligação com Jesus. No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus Cristo declarou: eu sou o bom pastor. Jesus é o cumprimento perfeito do Salmo 23. Ele guia, Jesus ele protege, Jesus ele salva, Jesus dá vida eterna. Conclusão, o Salmo 23 ensina que Deus guia no deserto. Deus nos guia no deserto. Quem é que estava guiando aquele povo lá no deserto? Né? Era Deus. Era Deus. Né? Sustenta na luta. Aquele povo estava naquela luta. Quem era que estava sustentando? Era Deus. Consola na dor. Aquele povo, a Bíblia diz que ele escutou o gemido daquele povo e consolou aquele povo. Ele consola na dor, protege no vale, honra diante dos inimigos. Olha o que esse salmo faz: honra diante dos inimigos e promete vida eterna aos que confiam nele. Mesmo em tempos difíceis, o pastor continua cuidando das ovelhas. Ele continua cuidando das ovelhas. Ele continua cuidando. Pode ter certeza. Né? É forte. É muito tremendo. Que Deus possa te abençoar nessa tarde. E nesse dia de hoje. Através do poder dessa palavra. Entenda o Salmo 23. Aí a explicação do Salmo 23. Davi, antes de ser rei, foi pastor de ovelhas.